hoje, quando eu estou conversando diretamente com o balcão, eu falo, você tem que fazer uma anamnese desse consumidor. Quem que é esse consumidor que está entrando na tua loja? Qual é a necessidade que ele tem? E que muitas vezes ele pode verbalizar ou não, você vai ter que entender. Porque o óculos, muitas vezes, e ele hoje tem um papel extremamente importante, é a identidade daquele consumidor. Porque não é simplesmente um objeto de necessidade, eu tenho que colocar qualquer um que eu colocar no meu rosto vai ficar bom. Não. Então essa anamnese, esse diagnóstico de quem que é esse consumidor que está chegando, qual a melhor armação ou óculos solar para ele, qual a melhor solução em lentes que eu tenho para oferecer para aquela necessidade. E hoje a gente está recebendo aqui o prazer de ter com a gente uma empresa que é referência no setor. Você sabia que mais de 50% da população brasileira precisa de algum tipo de correção visual? Olha aí, já dei um spoiler do que a gente vai falar hoje aqui. Esse dado por si só, ele já mostra a importância do setor óptico, ou o setor de cuidados visuais, igual eu acabei de aprender isso com a nossa convidada aqui. É um segmento que ele une moda, saúde, inovação, experiência do consumidor, enfim, tudo que tem que ter no varejo físico ou digital. E hoje a gente vai falar basicamente sobre expansão, sobre crescimento, sobre inovação em tecnologia e sobre franchising no segmento de varejo de cuidado visual. Para fazer isso, a gente trouxe aqui a Michele Lima. Ela é diretora de franquias da Excelor Luxótica, que todo mundo conhece. Ela é a empresa que é líder global no segmento e no Brasil ela é dona de marcas icônicas como Ray-Ban, todo mundo conhece a Ray-Ban, Oakley, Vogue, a Óticas Carol, que é um varejo super relevante no Brasil, e também a Grand Vision by Fotótica. Michele, seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite de vocês. Para mim é um prazer enorme estar aqui podendo falar um pouquinho desse nosso universo, ter essa troca gostosa. O varejo, que é um braço extremamente importante, um canal extremamente importante de nós podermos falar com esse consumidor, da gente poder contar um pouquinho das nossas marcas, do que a gente está construindo e cada vez mais dar acesso ao consumidor final a esse cuidado visual. Muito bom, Michele. Para a gente começar, você já me contou que você está há 15 anos na empresa aí. É uma jornada longa. Fala um pouquinho da Michele. A gente quer primeiro conhecer a profissional Michele. O que aconteceu na sua carreira que te trouxe até aqui nessa posição de diretora, cuidando de toda a rede de franquias do grupo? Bom, eu estou no mercado já há alguns anos, um pouquinho de anos eu entrego a idade, mas eu venho de grandes multinacionais. Eu trabalhei a princípio numa multinacional americana, onde eu pude trabalhar muito na parte de experiência do consumidor, de experiência do cliente, construir essa jornada. Trabalhei em áreas de marketing, trabalhei na área comercial também, de linha branca, e isso foi muito interessante. Tive a oportunidade também de introduzir na época toda a parte de serviços, de como é que você vende serviço, como é que você vende água. Olha só. Por locação, então foi bem interessante. E é diferente, porque é diferente porque você tem, um segmento todo especial, você tinha que romper uma barreira, isso o início ali dos anos 2000, romper uma barreira, que ninguém locava água. E você começa a fazer uma locação mensal. Tem aquela história da garrafa. Exato, de um jeito, do galão, a garrafa de outro jeito, e o galão, preço. E aí de repente você começa a trazer um equipamento que pode ser residencial ou corporativo, onde você vai ter uma solução de água com qualidade, enfim. Então foi uma experiência muito bacana. Então ali foram 11 anos de Whirlpool. Depois eu tive uma experiência incrível na Natura, trabalhei na Natura também, junto a todas as consultoras Natura. Também foi uma grande escola onde a Natura vive a essência de relacionamento. E há 15 anos me juntei ao grupo Luxótica, hoje Excelor Luxótica, onde eu pude desenvolver toda essa jornada da experiência do meu cliente, desde o B2B
ao B2C, então a relação da Luxótica com as óticas, depois a relação da Luxótica com os consumidores, e há 1 ano e meio eu me juntei ao time do nosso varejo, e hoje eu estou à frente da diretoria de franquias, sendo responsável pelas 1.500 lojas franquias que nós temos aqui nesse nosso Brasil, com todas as nossas bandeiras. Hoje nós temos franquias da Óticas Carol, da Gran Vision e também da Sunglass Hut. Que legal. Imagino que essa jornada deve ter sido incrível, hein, Michele? Não, é um aprendizado todos os dias. Muita história para contar. Não, é um aprendizado todos os dias, né? Mas o mais importante é como é que a gente... Acho que nós temos as relações humanas, né? Envolvidas em todas essa trajetória, né? Da relação de consumo, da relação com o meu franqueado, porque é um negócio, então a gente está falando de varejo, a gente vai falar de franquias hoje. Como que é essa relação com esse franqueado que um dia decidiu investir? Então, toda essa é um aprendizado todos os dias e é uma relação ganha-ganha, né? Legal. Na tua carreira, você contou pra gente que você sempre dedicou bastante energia para o assunto excelência no atendimento, que é Sim. garantir que o consumidor lá na ponta está satisfeito, que está acontecendo no varejo físico, ou no varejo físico próprio, ou no varejo físico do teu revendedor, seja uma experiência incrível para com a marca. E também, você também sempre foi muito focado em times de alta performance. Sim. Né? Num contexto de franchising, em que você tem que garantir que não é você diretamente que está executando isso, né? Qualidade de atendimento e time de alta performance. Qual que é o grande desafio para você fazer isso chegar lá no teu franqueado? Bom, a gente está falando de mais de 7.000 pessoas envolvidas em toda a nossa rede. Então, lógico, são mais de 1.500 lojas, né? São mais de 1.500 lojas. Então, assim, a gente tem um super desafio todos os dias de como que eu engajo, como é que eu motivo e como eu capacito esse time. Então, dentro do nosso grupo, nós temos uma plataforma, ela chama Leonardo. Leonardo. Tem algum motivo esse nome? Então, é porque a nossa empresa é uma indústria italiana, então ela surge de Leonardo da Vinci, por mais que o nosso fundador é o Leonardo Del Vecchio, mas não vem do nome dele. Entendi. Vem de Leonardo da Vinci. Então é mais esse contexto em que a gente cria essa plataforma para poder capacitar. Então é muito nessa linha. Legal. Né? Então o teu franqueado ele tem acesso a essa plataforma. Sim. E é lá que vocês capacitam. A gente capacita. É o mecanismo pelo qual nós levamos até a todos os nossos PDVs essa capacitação, seja do produto, sejam das tecnologias envolvidas, seja de como oferecer um melhor atendimento, uma melhor experiência para esse consumidor na loja, sejam dos nossos equipamentos, que também traz digital, que traz essa inovação, que traz tecnologia na ponta. Então, a plataforma Leonardo, ela é o meio pelo qual nós conseguimos oferecer para o nosso franqueado e para o time de balcão todo esse tipo de conteúdo para que ele esteja antenado e conhecendo. Nós fazemos dois grandes lançamentos de armações e de óculos solares por ano. Então é um mecanismo em que nós vamos contar toda a história de cada marca, por que aquele produto foi desenvolvido, quais são os anseios e o que a gente entrega com aquele óculos solar ou com aquela armação de prescrição. Tem Você me corrige se eu estiver errado, tá? Eu tenho a impressão que o processo comercial, a venda dentro de uma ótica, ele está muito mais próximo de uma venda consultiva. Total. Né? Como, por exemplo, o que a gente vende software, né? O software é muito consultivo. Então, está mais próximo de uma venda de software, que é completamente consultiva, você entender a necessidade do cliente, todo o contexto dele, porque tem moda e tem saúde, né? Tem estilo e tem resolver um problema funcional. Né? Então está mais próximo disso do que uma venda mais transacional mesmo, que é o desejo, a impulsão. Total, você está corretíssimo, corretíssimo. E principalmente porque assim, né? Hoje, quando eu estou conversando diretamente com o balcão, eu falo, você tem que fazer uma anamnese desse consumidor. Quem que é esse consumidor que está entrando na tua loja? Qual é a necessidade que ele tem? E que muitas vezes ele pode verbalizar ou não, você vai ter que entender. Porque o óculos muitas vezes, e ele hoje tem um papel extremamente importante, é a identidade daquele consumidor. Uhum. Porque não é simplesmente um objeto de necessidade, eu tenho que colocar qualquer um que eu colocar no meu rosto vai ficar bom. Não. Então essa anamnese, esse diagnóstico de quem que é esse consumidor que está chegando, qual a melhor armação ou óculos solar para ele, qual a melhor solução em lentes
que eu tenho para oferecer para aquela necessidade. A gente sempre fala assim, eu tenho lentes de visão simples ou visão progressiva. Ou, se quiser, só é para perto ou para longe, ou para perto para longe junto. Então, assim, qual que é a necessidade desse consumidor? Qual o uso dele? Hoje a gente vê cada vez mais precoce o uso de telas. Então, cada vez mais você tem que ter atenção a isso. Quem que está utilizando? Nós temos lentes que reduzem a progressão da miopia infantil. Pensa, isso é tecnologia na ponta. E é uma solução a longo prazo. E que se você começa a utilizar essa lente desde pequenininho, desde a criança novinha, você vê um impacto na vida da pessoa. E a gente, quando fala de cuidado visual, a gente está falando de impactar vidas. Impactar, sabe, a pessoa para tudo aquilo que ela vai fazer. Desde da diversão, da escola, do convívio com os amigos. Como que a gente tem essa dinâmica e a gente conta isso. E essa responsabilidade, enquanto grupo, esse Essilor Luxótica, está na nossa missão. A gente quer que todo mundo veja mais para que seja mais. E isso está meio que enraizado em todos nós de buscar continuamente. Existe um inconformismo em todos nós de como que a gente oferece a melhor solução, seja na lente, ou seja num óculos, numa armação, ou seja na experiência dos nossos pontos de venda. Michele, dá para ver que você tem bastante paixão na sua fala, né? Então, todo o contexto do que as marcas do grupo fazem estão bastante conectados com o bem-estar. Sim. Mas você estava falando aqui, eu estava pensando no meu filho. Eu tenho um menino de 5 anos. Ele usa óculos desde os 4. Né? E o diagnóstico dele é hipermetropia. E é grande, eu acho que ele tem 4 ou 5 graus de metropia. E a gente foi no oftalmologista, ele usa uma lente Essilor. Olha só. Eu lembro disso, porque a gente foi muito cuidadoso na escolha do óculos, porque é o nosso filho, né? A gente tem que fazer um investimento que a gente tenha certeza que vai fazer bem para ele. E na última consulta ele melhorou meio grau. Sensacional. Eu não sei se foi a lente, mas ele melhorou meio grau. Você evita a progressão também, Entendi. né? O cuidado, quando você tem... Bom, a gente tem uma oportunidade no mercado brasileiro ainda de você trabalhar cada vez mais, e a gente tem feito esse trabalho, de você estimular que todo mundo vá ao oftalmologista, independente se você tenha necessidade ou não. Uhum. Eu tenho 2 filhos, os meus filhos... Eu entrei na empresa, meu mais novo tinha 2 aninhos. Uhum. E naquela ocasião, eu já levava... Meu filho tem olho claro. Eu já levava no oftalmologista por causa do olho claro. Uhum. Mas desde então, assim, se aprende que ter esse cuidado, você evita uma progressão. O diagnóstico precoce te ajuda a evitar uma progressão, te ajuda a evitar e até mesmo melhorar aquilo que você está... o comportamento do teu filho na escola. Nós temos uma fundação, chama Fundação OneSight. É uma fundação OneSight. OneSight. Exato, Okay. uma fundação global, Tá. em que nós vamos ao redor do mundo fazendo clínicas para dar acesso àquelas pessoas que não têm acesso a um exame oftalmológico e, se necessário, nós produzimos as lentes e nós entregamos o óculos com a lente para aquelas pessoas. Eu tive uma oportunidade, eu faço aqui, já tive algumas oportunidades, mas uma delas aqui no Brasil, eu fui atender em Caruaru. Legal. E eu peguei uma menina interior de Pernambuco. Uhum. E eu tive eu digo que é um presente de Deus de eu poder atender uma menininha que era praticamente cega. E a hora que você coloca, e ela não tinha acesso, a hora que você coloca um óculos com um grau certo para aquela menininha, você está dando vida para ela. O sorriso dela, eu falo assim, isso foi em 2014, olha, 11 anos atrás. Eu lembro do sorriso dela na minha frente, assim, eu falo, gente... Como é isso? Isso te ajudou a querer ficar mais 10 anos na empresa? Muito mais! Né? Há 2 anos atrás eu fui atender uma clínica em Manaus, numa tribo indígena. Que legal. Um outro contexto. Então, isso faz com que a gente fale do impacto que a pessoa, quando ela consegue ver corretamente, tem uma cuidade visual, muda a vida dela. E o legal é que esse trabalho, ele permeia a construção de marca de vocês. Total. Né? E você estava me falando, antes de a gente começar a gravação, da história da Oakley, né? Que tem todo um contexto voltado a produtos de alta performance para atletas. Né? Como é que esse Essilor Luxótica, nessa miscelânea de marcas, trata essa dinâmica de
criar geração de valor em cima de uma marca para determinado público, de outra marca para outro público? Como é que vocês estão organizados nisso? Bom, no nosso portfolio global, nós temos mais de 30 marcas de armações, mais de 10 marcas de lentes. Eu acertei as marcas do Brasil? Acertou? Não, eu tenho muito mais aqui no Brasil. Aquelas são as principais. Não, a gente tem muita marca. Então, assim, o nosso portfólio se divide entre marcas próprias, que são marcas nossas, e marcas licenciadas, em que nós temos a licença global, sempre a nossa licença ela é global, de desenvolvimento, toda a produção e a distribuição dessas marcas, das licenciadas. Então, marcas próprias. Né? Ray-Ban é uma marca própria. Nós adquirimos a Ray-Ban em 1997 da Bausch Lomb e a gente adquire todo o histórico de Ray-Ban. Ray-Ban, icônica, né, com o aviador. Muita gente às vezes chama o modelo aviador de Ray-Ban, de outras marcas. Não, o modelo, a Ray-Ban, então, ela vem mesmo e ela parte de atender uma necessidade dos pilotos, é o fato, ela nasce disso. E a Ray-Ban é o óculos mais vendido que a gente tem no mundo, né? A Oakley chega em 2007, 10 anos depois, nós compramos a fábrica da Oakley, americana também, ali da Califórnia, e veio cumprir o papel ali dentro de óculos de performance, é disruptiva e tá aí cada vez mais forte, enfim. E depois chega Vogue Eyewear, chega Persol, sinônimo de tecnologia, as lentes Persol, então nós compramos a Persol também é uma marca própria, e a gente foi, ao longo dos anos, adquirindo algumas marcas, a gente sempre tem o anseio de oferecer marcas que atendam a necessidade de todo e qualquer público. Então, eu tenho produtos de luxo, então eu trabalho com marcas como Chanel, como Prada, Miu Miu, Burberry, Bulgari, então Armani, toda a linha Armani. Algumas dessas marcas vocês são os detentores da licença global. Todas essas que eu tô te falando, Eyewear é nossa. Ninguém pode fazer óculos dessas marcas que não sejam vocês. Somente nós. Ralph, Tiffany, Tory Burch, vai inúmeras. E a gente pega as nossas listas de marcas são inúmeras. E a gente tem marcas também que nós compramos no mercado brasileiro, que são exclusivas para o mercado brasileiro. Então, Tecnol, Jean Monnier, Platini, Grazi Massafera. São marcas que nós temos e nós distribuímos aqui no mercado brasileiro. Então, hoje, ao redor do mundo, isso são marcas de armações e solares. No mundo, nós temos 9 grandes fábricas e eu tenho o maior orgulho de falar que nós temos uma fábrica aqui no Brasil, em Campinas, exatamente. E nós produzimos tanto para o mercado brasileiro, mas também nós exportamos esses produtos. São 9 fábricas de armação, uma no Brasil. Que legal. Então, isso... Todo mundo acha que só faz armação na China. Né? Não, e o mais interessante nós compramos essa fábrica em 2012, eu já estava na empresa. E o primeiro pré-requisito, nosso fundador, vivo, o cavalheiro Leonardo Del Vecchio, ele tem que entregar o mesmo padrão de qualidade. Não é atender às normas do país onde eu tenho a fábrica, não. São as normas de padrões de qualidade que eu vou ter em qualquer lugar. Se eu faço a produção e eu produzo Ray-Ban aqui no Brasil, ela tem que ter a mesma qualidade do Ray-Ban que eu produzo nos Estados Unidos, ou na Itália, ou na China. E fabricar no Brasil é bem difícil. Não só óculos, como qualquer produto. Tem sempre o desafio de como que você vai... Né? Exato. E nós tivemos que adaptar todo o nosso processo, toda a manufatura... E mesmo nesse contexto de dificuldade no Brasil, vocês conseguem produzir num preço competitivo em relação a outras praças que vocês estão. Exatamente. E aí nós entendemos o que eu consigo atender, seja só para o mercado local, ou eu consigo produzir... Eu produzo em Emporio Armani aqui. E eu distribuo para o mundo inteiro. Sai daqui do Brasil. Sai do Brasil. Vocês têm uma fábrica de lente em Manaus também, não tem? Temos uma fábrica de lentes. Exatamente. Né? Temos fábrica de lentes também em Manaus, que é também... Que aí é o outro portfólio. Então, a gente Quais fala são as marcas de lente mesmo? Varilux, Essilor, que é o grande chapéu, mas nós temos Varilux, nós temos Crisal com tratamento, nós temos Kodak, nós temos Space, nós temos toda a linha de tratamentos que a gente oferece, né, dentro dos nossos produtos. Então, quando a gente olha
olha isso e fala assim, puxa, a gente tem solução para cada perfil de consumidor. Então, você me perguntou, a tua pergunta foi, puxa, como é que você define como entra uma marca nova ou como sai? É sempre entendendo, puxa, quem é o meu consumidor que eu quero atender? O que esse consumidor está buscando? E a gente já está olhando o consumidor do amanhã. Tá. Porque o consumidor de hoje eu tenho que atender com o que eu já estou aqui. Então, eu tenho que buscar, puxa, esse consumidor do amanhã, eu consigo atender ele com os produtos que eu tenho aqui, com as marcas que eu tenho aqui? A gente trouxe com marca licenciada Moncler, que tá chegando, tá se fortalecendo, ainda não tanto no mercado brasileiro, mas globalmente. Puxa, nós trouxemos toda a linha Ferrari. Então, à medida que nós vamos trazendo, Swarovski, quando chegou, puxa, quem é esse consumidor e o que esse consumidor anseia? E o que eu quero entregar com esse produto? Então, para cada marca nossa, nós temos um time de design. Tem design no Brasil. Vogue Eyewear Brasil é desenvolvida aqui olhando a necessidade, a tendência brasileira. Então, é sempre nessa busca contínua de olhar para esse consumidor e falar, puxa, qual é a melhor oferta que eu posso dar para ele? Como é que eu posso ofertar um óculos em que vai compor a identidade dele, que vai compor o look dele, ou que simplesmente vai atender a necessidade dele de uma lente de correção visual. Michele, eu vou aproveitar que você deu uma deixa, você falou do consumidor do amanhã, né? Então, a gente estava falando de como é que vocês organizam o portfólio de marcas, né? A gente entendeu que é de acordo com o comportamento do consumidor, que vocês estão enxergando na frente. O grupo ele sempre foi referência em inovação em produto. Conta pra gente, eu sei que vocês têm as lentes mega avançadas que vocês fabricam e vendem pelo mundo, tem todo o contexto dos óculos inteligentes, né? o Ray-Ban Meta e todas essas coisas que a gente está olhando e o grande desafio de o que vai acontecer ali na frente com as possibilidades de não ter mais um celular e tudo você se resolver num óculos. Como é que vocês estão olhando para isso? E como é que vocês pesquisam e desenvolvem isso? A gente tem um olhar muito dedicado, inclusive nós temos um braço dentro da companhia que está sempre olhando a inovação, o que a gente tem de tecnologia, como é que nós vamos entregar essa experiência para esse novo amanhã. Você já citou alguns dos nossos produtos tecnológicos, a gente tem sim o Ray-Ban Meta, nós lançamos agora na Europa e nos Estados Unidos o Oakley Meta. Vem aí o Oakley também Meta. Saiu o Oakley Meta? Sim. Como é que tá a adesão desses produtos? Assim? Sensacional. Vocês estão... as metas de vendas estão surpreendendo? Está dentro do que vocês planejaram? Ele tem uma excelente aceitação. Ele rompe algumas barreiras de, puxa, eu quero estar com o meu celular, eu quero estar ali do lado, enfim. Então, sim, a gente está cumprindo, a gente tem consumidor para esse público e tem um anseio muito grande. Então, toda vez que a gente entra no mercado, a gente ainda não chegou no mercado brasileiro, quando a gente entra no mercado, a gente tem uma grande ânsia de ter esse acesso, da curiosidade de como é que eu torno hoje a nova versão, a gente já está na versão 3 do Ray-Ban Meta, ela está fazendo tradução simultânea. Em qual praça ele está performando mais? A gente tem muita coisa na Europa e muita coisa nos Estados Unidos. Europa e Estados Unidos, que exato. É a lógica por onde as coisas começam. Exato, né? exato. Tá. E a gente sempre gosta de pilotar para entender o comportamento, como que a gente vai, como é que a gente faz o rollout, como é que a gente estende isso para o mundo inteiro. Quando vem para o Brasil, Michele? Essa é a pergunta de milhão. Surpresa, em breve, daqui a pouco a gente tem aí. E a tecnologia com a Meta, essa parceria com a Meta, ela traz isso, né? Então, é extremamente importante. Mas, por outro lado, nós temos a nossa linha Nuance. Nuance. Que é o com um aparelho auditivo. Olha só, vocês na corrigem haste, também. Que você também tem isso. A deficiência auditiva. Exatamente. Tá. Então também a gente já pode dizer lançamos... que as óticas, os centro óticos da Essilor Luxótica também é um centro auditivo? Não. Ainda não? A gente não é um centro auditivo. A gente está colocando a tecnologia dos aparelhos auditivos nas nossas hastes. Então... Exemplo, se você pesquisar Nuance, que é o nome da nossa linha, você vai já ver algumas mídias que nós soltamos. Se você está numa conversa e você tem algum déficit de audição, aí você está com óculos, ele captura
E a mesma tecnologia que nós temos no Ray-Ban Meta, por exemplo, e no Oakley, que ele captura, e aí ele aumenta o volume do que você está ouvindo, só que a pessoa que está... Não, é na haste, tá tudo na haste. Tá, que incrível. E ele aumenta e a pessoa do lado não está escutando. Tá. Então, se por exemplo, você está com um Ray-Ban Meta, está ouvindo música, ele é também um aparelho de música, você está ouvindo música. A pessoa do lado não está te ouvindo, não está ouvindo. Essas inovações, essas tecnologias, elas são patentes Essilor Luxottica. Sim. Então vocês são uma empresa que deve registrar muita patente. Sim, a gente faz isso ao longo do tempo. Onde está o núcleo da pesquisa de vocês? Então, na Itália, a gente tem o nosso... Não é sempre na Itália, a gente tem um núcleo, a nossa matriz hoje está em Milão. A gente também tem uma matriz na França, mas um pouco mais voltada para lentes. Mas a gente tem nos países algumas tecnologias. Por exemplo, quando a gente fala de tecnologia, Califórnia é um polo de tecnologia, que é onde a gente tem a matriz da Oakley. Então, a gente está o tempo todo nisso. E a gente vai também, quando a gente fala de lentes, eu te falei um pouco antes da Stellest, né? Que é uma tecnologia que está na lente e que reduz a progressão da miopia infantil. É uma tecnologia. Nós lançamos há 2 anos Varilux XR. Quem usa visão progressiva, quem usa o óculos para perto ou para longe, sabe que às vezes quando você vai descer o degrau na escada, às vezes dá aquela vertigem, né? E Varilux XR é inteligência artificial pura, ela tem nanopartículas na lente que se adapta ao movimento. A lente então faz essa adaptação. A própria lente. Então assim, e tem isso, aí você vai lá, mas o que você tem no solar? Puxa, a gente tem as lentes Prism, que é Oakley de performance, que está ali, que também se adapta ao ambiente que nós estamos. Então, nós temos uma contínua busca de como que a gente pode ofertar e que tipo de solução nós podemos ofertar para esse consumidor. Né? Tentando antecipar a necessidade que ainda vai nascer. Então a gente busca parceiros como a Meta, que é o importante parceiro dentro da companhia, como outros parceiros também, para a gente contar cada vez mais essa história aí de entrega e de excelência. Michele, você acabou de contar para mim que vocês são muito bons em fazer produto, em tecnologia, vocês são muito bons em marca, em fazer branding. E aí vocês decidiram em algum momento também ser muito bons em varejo, em chegar no consumidor. Eu sei que essa história é uma história mais longa, num contexto global, mas no Brasil em algum momento vocês deixaram de ser uma empresa de wholesale, de vender produtos para as óticas revenderem, e tomaram a decisão de ser também uma empresa que tem o canal final, né? O canal com o consumidor, seja físico, seja digital. Conta pra gente um pouco de como é que foi isso, em que momento que vocês... tomaram a decisão. Temos produtos muito bons, sabemos fazer marca muito bem e agora a gente quer chegar no consumidor. Sim. Como foi isso? Bom, no varejo global nós temos aí em torno de 19 mil lojas com as nossas diferentes bandeiras no mundo. No mercado brasileiro, nós somos, entre lojas próprias e franquias, 1.700, 1.800 lojas. Aqui no mercado brasileiro, fresquinha a notícia, 6 bandeiras, porque nós sempre trabalhamos, nós temos Óticas Carol, nós temos Gran Vision, nós temos Sunglass Hut, essas 3 bandeiras com franquias, mas também temos a Ray-Ban, as lojas da Ray-Ban, as lojas da Oakley e Solaris. Hoje inaugurando, inclusive no Shopping Itaquera. Hoje, literalmente hoje? Literalmente hoje, você tá aqui com a gente gravando. Olha só, que agora eu me senti orgulhoso, hein? Estamos inaugurando a Solaris. Olha só. Inauguramos a Solaris no Rio, no Norte Shopping. Loja própria. Tá. A gente sempre... Fala um pouquinho. Então, no mundo todo, 19 mil lojas. Maior parte delas lojas próprias, tá? São pouquíssimas franquias no mundo todo. O Brasil inverte um pouco essa história. O Brasil é extenso, tem muitas localidades distantes, não são grandes centros, e a gente entende que a gente precisa estar onde o consumidor precisa. Então, para a gente chegar até lá,
Então, o modelo que o grupo escolheu foi através das franquias. Então, toda vez que a gente vai lançar algo, a gente pilota nas lojas próprias e estende para as franquias. Então, Solaris nasce originalmente como loja própria para que nós possamos pilotar, entender o modelo de negócio, para que depois a gente estenda para o modelo de franquias. No fim do dia, vocês vão vender para o franqueado o que vocês aprenderam operando a loja. Exato. Primeiro a gente testa dentro de casa, acerta, corrige, lapida sempre, para que a gente possa sempre ter um modelo de negócio rentável para o nosso franqueado. Então, em primeira mão, hoje... Solaris no Shopping Itaquera, olha só. Que legal, hein? Parabéns por mais esse movimento de vocês. E Solaris é uma bandeira que vem trazer oferta de óculos solar. Ela vem complementar todo o nosso portfólio que hoje nós já atendemos com Sunglass Hut. Legal. E diferença entre operar uma loja própria e operar uma loja de franquia? Bom, vamos lá. Eu acho que a grande diferença é o interlocutor, que é o franqueado. Então, quando a gente fala de lojas próprias, e nós usamos as nossas lojas próprias para que a gente possa entender a dinâmica de como que está esse consumidor, o que esse consumidor está buscando, que oferta está funcionando, que oferta não está funcionando. Então, utilizamos isso muito como modelo. Já quando a gente fala de uma loja, de um franqueado, de uma franquia, a gente tem esse cuidado de onde é que essa loja vai ser colocada, qual é o meio que ela está inserida, é uma loja de rua, é uma loja de shopping, que perfil de loja nós estamos colocando. Então, se eu estou colocando quem são os meus consumidores no entorno, qual vai ser a minha oferta que eu vou ter dentro desse universo em que ele está inserido. Mas o principal ele tem que ter a mesma experiência de loja, seja da vitrine, o que ele vai estar vendo na vitrine, do sortimento de produtos, da qualidade dos produtos, da capacitação, desse balcão, o que ele está ofertando, tem que ser a mesma de um grande centro ou de uma cidade bem distante, lá na divisa, em Juí eu tenho loja. Então, assim, tem que ser a mesma experiência. O consumidor ele tem que ter essa experiência de cuidado, de excelência, de atendimento, em que o consumidor se sinta acolhido e que as suas necessidades sejam atendidas, independente de onde seja. Então, o grande desafio de quando a gente fala, as lojas próprias acabam ficando nos grandes centros, é onde nós estamos inseridos. Então, a franquia, ela nos permite estar nessas localidades mais distantes e contando a mesma história, seja com uma Carol ou seja com uma Gran Vision. Então, como é que eu conto essa história? Eu tô com a Sunglass Hut, tô lá em São Luís do Maranhão com uma Sunglass Hut, né? Em Lençóis Maranhenses eu tenho uma Sunglass Hut. E é uma franquia. Então, como é que eu conto a história da Sunglass Hut, ícone mundial da moda, de que está trazendo moda? Como é que esse time que está ali atendendo esse consumidor vai contar a história de cada marca e vai possibilitar que o consumidor decida ali o que faça mais sentido para ele? Então, ele direciona, ele conta a história dos produtos, ele traz, além da solução tecnológica, ele traz todo aquele background que vem das marcas e oferece para o consumidor. Então vocês precisam garantir que a mesma experiência está acontecendo nas lojas próprias também aconteça nas lojas dos franqueados. E aí, para que isso aconteça, eu imagino que o processo seletivo para que esse franqueado entre na rede deve ser bem duro. Sim, o que vocês buscam no franqueado? Bom, primeiro eu quero o cara que tenha muita energia, que queira fazer acontecer. O franqueado tem que estar na loja de vocês? Depende, ou ele pode ser só um investidor? Ele pode ser só investidor, mas ele tem que ter um operador. Então, o operador vai ter que ser essa pessoa que tem essa energia. Exatamente, que ele tem que estar ali, que ele tem que estar vestindo a camisa de fazer acontecer, de olhar. Nós temos processos, nós temos toda uma dinâmica que tem que acontecer, ele tem que engajar, ele não pode simplesmente, eu vou abrir e tá tudo bem. Coloquei o dinheiro, não é mais problema meu. De forma alguma. Tá. Ele tem que estar... ele pode ser só um investidor, e eu tenho franqueados investidores, mas se ele for só um investidor, ele precisa ter um operador, que vai entender o dia a dia, de como que tá indo, que vai olhar, puxa, como é que tá o ticket médio, como é que tá o custo de ocupação, o que eu tô vendendo, como é que tá a performance por categoria. A gente falou muito aqui de
lentes oftálmicas, falamos de armações, falamos de solares, mas a gente tem, por exemplo, lente de contato, em que Gran Vision é referência na contatologia. Então, puxa, ele tem que olhar como é que as categorias estão performando, qual é a rentabilidade, quem que é o consumidor que ele está atendendo, o que está acontecendo no entorno dele, puxa, como é que esse shopping está performando, o que ele pode fazer, quais ações. A gente tem uma equipe, um back-office dentro da franqueadora extremamente forte para suportar toda a ação de marketing, toda a ação de merchandising, toda a ação de trade ali, a gente direciona muito isso, mas a gente suporta ele, mas ele está no dia a dia. A gente faz webinars, a gente tenta estar o tempo todo em contato com eles, mas essa dinâmica ali no dia a dia, ele precisa estar junto. Ele precisa ter esse conhecimento semelhante ao que você tem. É difícil chegar no conhecimento da Michele, mas ele tem que entender o que acontece na loja, que ele é investidor se ele não estiver operando. Exato, ele tem que entender essa dinâmica até para que ele possa rentabilizar. Se ele entende, puxa, qual é o consumidor que ele está atendendo dentro da loja dele, se ele entende como ofertar o produto adequado, como é que ele trabalha esse ticket médio, como é que ele faz essa dinâmica, essa roda girar, ele tem o negócio certo. E a gente tem franqueados com muitas lojas dentro do nosso grupo e eles vão trabalhando e vão crescendo e vão expandindo. Você falou de expansão, então a gente sempre quer, logicamente, crescer com a nossa base franqueada, porém a gente também tem sempre novos investidores. Então, isso traz o crescimento saudável da rede. Acho que essa é a grande mensagem. A gente não quer crescer a qualquer custo, a gente não quer crescer uma loja em cima da outra, não. A gente quer crescer de forma saudável. Essa é a pergunta que eu ia fazer agora, Michele. Você falou que vocês estão em 1.800 pontos no Brasil, aproximadamente. Sim, lojas próprias. Tem espaço para mais loja? Tem muito mais espaço. Nós somos 220 milhões de habitantes. Tá. Nós estamos presentes com Carol, por exemplo, em mais de 540 cidades. Tem muita cidade ainda. 10% das cidades do país tem uma Carol. Exato. Então, e aí 90% das a gente tem ainda. muita cidade ainda para chegar e para dar esse acesso para o consumidor. De cidade em que vocês miram, algum alvo? Não sei se você pode contar essa parte da estratégia de vocês, né? A gente não tem... É lógico, o nosso time de expansão tem uma estratégia de atuação, onde nós queremos estar e como é que a gente quer contar e quem a gente já tem lá também. Então, você falou de Cascavel, acho que o Paraná é um polo extremamente interessante para a gente. A gente quer estar presente onde esse consumidor tem essa necessidade. E como é que eu dou acesso? É lógico que eu não posso abrir uma loja que não traga rentabilidade para o franqueado, mas uma cidade que tenha um perfil, tem consumidor, tá ali, a gente tem loja para isso, vamos para cima. Eu não estava no nosso roteiro aqui, mas eu vou entrar num assunto que agora você falando veio na minha cabeça. Eu tenho uma experiência no varejo como multimarca e como franqueado, né, no segmento de calçados. E aí uma das coisas que sempre surgiu bastante discussão entre os meus fornecedores de multimarca e depois a minha franqueadora, quando eu fui franquia, era o assunto conflito de canal. Canal multimarca com canal marca própria, seja o franqueado ou seja a loja própria. Vocês têm isso? É muito difícil administrar isso? Porque na mesma cidade que vocês estão, vocês têm multimarcas que deve ter, sei lá, 80% da venda deles estão nas marcas de vocês. E aí você tem uma franquia lá, ou uma loja própria, muitas vezes. A loja própria, ela está nos grandes centros. Então, assim, pode ter algum conflito, mas ela está em shopping, então ela está muito mais restrito. E o nosso universo de lojas próprias é infinitamente menor. É onde não vai ter um multimarca. Não. Tá. Então, mas eu tenho as óticas independentes que se encaixam na tua pergunta, né? Então, dentro da franquia, eu posso ter uma Óticas Carol e do lado eu ter ótica A, ótica B, ótica C. Por isso que a gente sempre busca contar essa trajetória, essa jornada dentro das nossas lojas, que seja uma referência, que seja essa experiência bacana para esse consumidor, porque ele vai ter produto. Porque no final, ele vai ter as marcas, as óticas independentes e as marcas nós também temos. O que a gente tem de mais precioso é essa equipe do balcão preparada, capacitada, com conteúdo, contando essa experiência. Então, na hora, quando a gente fala de ponto de venda, eu estou falando, obviamente, de ter uma loja de uma identidade visual, onde você bate o olho e você vê
Se a identifica Carol. com a marca. A gente tem uma assinatura, você vê na Carol, por Uhum. exemplo. Então, você se identifica com aquela marca. Você tem, dentro desse universo, todo um acesso, essa jornada da experiência do consumidor dentro da loja, o acesso ao óculos que ele pode provar, como você conta a história das marcas, também é um fator primordial. O sortimento, porque quando a gente fala de uma franquia, qual é o sortimento adequado? Então, a gente tem todo um estudo por detrás, em cima de todas as campanhas, toda a história que a gente está contando, então está sempre Vocês conectado. entregam isso pro franqueado também. Também. Ó, esse tem que ser o teu mix, Exato. aqui você tá Como descoberto. que você... Exato, o que eu vou ter de ação, de marca, como eu vou fortalecer. Eu te falei que nós temos 2 grandes lançamentos por ano, então a gente traz isso, então conta essa história e toda a história que a gente está falando, tudo que a gente está trabalhando de campanha da marca, então tá ali, nós temos os produtos, a gente recentemente, nas nossas vitrines, estava o Ray-Ban Club Master, então a gente está contando uma história do Club Master, é um óculos icônico, tá ali, então como é que a gente conta isso? Então tudo isso ajuda, faz parte de um contexto. Mas eu ter uma equipe preparada, capacitada, que conhece, que sabe quem é esse consumidor, faz total diferença. Você tem muitas óticas no mercado brasileiro. E tem mercado para todo mundo, mas como que nós fazemos essa história e faz com que essa experiência que o consumidor tem na ponta faça com que ele sinta segurança. Porque você está comprando um óculos em que você não está vendo... quando você compra lente... Você não vê, você falou, eu comprei para meu filho esse Essilor porque é sinônimo de qualidade, eu senti segurança. Uhum. E é sobre isso, mas é uma lente transparente. Você tem transitions, lançamos transitions Genese esse ano. É muito difícil você as cores, identificar a diferença. Exato, que é de uma coisa pra diferente outra, quando né? você fala de, eu quero um Ray-Ban, não, eu quero um Oakley de performance. Não, peraí, eu quero esse Chanel, eu quero o Miu Miu, que tá um sucesso. Então, assim, você tá trabalhando a marca, mas quando você fala de lente, não. E lente está muito associada à segurança que aquele balcão tá trazendo. Nós temos ferramentas, por exemplo, uma ferramenta que se chama Lens Simulator, que ele tangibiliza essa lente, esse campo de visão da lente para quem está começando a utilizar. Isso está na loja. Está na loja, a experiência. Eu queria falar disso. Loja. Eu queria que agora a gente... você está aqui numa empresa que faz tecnologia para a experiência de loja. Exato. Né? A Lynx, a gente é uma referência quando se fala em ponto de venda, né? O que o consumidor está vivenciando ali e na gestão da retaguarda da loja ali, o back-office do franqueado, né? E todo esse contexto. E aí a experiência de loja de hoje é muito diferente de anos atrás e é muito diferente do que vai ser no futuro. Exato. Né? O que vocês têm hoje de muito inovador no contexto de experiência do consumidor na loja? Eu lembro que quando eu fui comprar o óculos do meu filho, tinha um aparelho que vinha, rodava ao redor e tirava as imagens. Eu achei aquilo espetacular. Né? E eu sei que isso hoje está numa loja, mas eu não sei se é tão acessível assim para todos os lojistas. Porque eu vi, acho que aquela loja com aquele equipamento, não vi em outras. Né? O que vocês têm então hoje acessível para o empreendedor no setor de ótica? Você vê acontecendo, já faz a diferença na experiência do consumidor e para o futuro. Se a gente faz um depara, né, do passado, seu filho teve a oportunidade, esse equipamento chama VisiOffice. VisiOffice. É um equipamento da Essilor. Nós temos dentro do braço de Essilor Luxótica, nós temos algumas soluções, alguns maquinários, seja para as lojas ou seja para laboratório. E o VisiOffice é um deles, é uma forma de que você, lembra que antigamente a pessoa falava assim, olha aqui, peraí que eu vou marcar com a caneta, e ela marcava leite, aí você falava, meu Deus, deu algo errado na medida. Então, você não tinha essa acuracidade da medição de um óculos, né? Hoje, no VisiOffice, você faz todos os movimentos do olho e aí a lente ela vem muito mais acurada, a tua graduação... A precisão é muito maior. Exato, você tem assim uma outra experiência. Então o VisiOffice ele é uma realidade, ele faz parte do que nós temos de oferta dentro das nossas lojas, mas
que tem, obviamente, um investimento do empreendedor, mas você tem um Lens Simulator, que é algo que está ali, acesso para ele poder mostrar para esse consumidor o como que ele vai ter, qual vai ser o campo de visão nas diferentes soluções que ele tem dentro da loja. Por outro lado, você vê o Smart Shopper. O Smart Shopper é uma outra ferramenta que o nosso varejo tem, que é a prateleira infinita. Tá. Você chegou numa loja, você quer um produto e você não tem ali, ele pode encomendar um especialmente para você. Então a gente tem isso também. Isso inclusive para uma lente que tem que ser fabricada, alguma coisa assim. Tudo, exato, porque ele pode, você escolhe. Isso serve para uma loja um franqueado, uma loja própria, vocês conseguem entregar essa experiência. Exatamente, tanto para loja própria quanto franqueado. Para ótica independente não, isso é exclusivo para o nosso varejo Smart Shopper. Então cada vez mais a gente está ali trazendo tem um virtual mirror que ele acessa o óculos e você fica vendo como que vai ficar aquela armação, tudo. Então é uma experiência diferente para esse consumidor. É o misto do que a gente fala, o digital, o e-commerce já trazia muito desse espelho virtual, e a gente traz isso para essa experiência na loja, né? Como é que esse consumidor tá ali na loja e ele pode ter esse contato? Porque ainda hoje, se a gente olha dentro do segmento óptico, o consumidor precisa ir para a loja. Ele para fazer a medição da lente. Dá para você comprar um solar pelo e-commerce? A gente tem um canal de e-commerce. Dá. Ele pode comprar. Mas quando você fala de uma medição, você vai ter que ir para a loja física. Então, como que eu misturo isso? Porque o consumidor do ontem mal comprava as coisas pelo online. O consumidor pós-pandemia, ele descobriu o online como um importante canal. E que hoje ele é um canal complementar, com certeza. O consumidor que antes saía pesquisando na rua, hoje ele pesquisa muito mais no online, e mesmo quando ele precisa ir para o físico, ele vai muito mais direcionado. Então a gente vê isso. Então como que eu trago essa experiência de tecnologia digital? O que eu tenho de inovação, de experimentação dentro dos nossos PDVs? Então a gente tem um incômodo constante, né? Se no passado nós víamos o estoque inteiro na vitrine, você lembra disso? Você ia numa ótica, a vitrine e o estoque inteiro. Eu tava lá e você tinha que falar, o terceiro ali eu quero escolher. Entulhado de óleo. Exato. Que era a realidade. E de 10 anos para cá isso evoluiu. Hoje a gente tem 2, 3 peças dentro da vitrine, muito mais para contar para o consumidor quem é aquela loja e que tipo de produto eu tenho dentro daquela loja. A vitrine para mim não é exposição de estoque. A vitrine para mim é para contar, puxa, entra, eu tenho bastante coisa aqui para você. Então a gente sempre procura fazer isso nas nossas vitrines. A gente convida o consumidor, a nossa vitrine serve para convidar o consumidor para entrar na nossa loja, para ter essa experiência, para ter esse atendimento, para ter uma consultoria. Você falou de um atendimento muito mais consultivo, né? Para ter essa consultoria com o nosso time, para que ele possa ali ter acesso. E aí ele decide se ele quer comprar ou não, mas ele sai dali com muito mais segurança e muito mais direcionado em cima da solução oftalmológica que ele pode ter com uma lente ou de uma armação ou de um solar em que ele pode fazer. Então, isso traz esse acesso para ele. Então, você está me dizendo que o comércio eletrônico, ele rompeu muitas barreiras no comportamento do consumidor, né? Eu não esqueço, por exemplo, a minha mãe falando que jamais compraria um sapato online, né? E hoje ela só compra online. Ela não compra nada numa loja. Então, no segmento de óptico, o comportamento do consumidor, ele ainda converge para o varejo físico. Sim. Por causa da necessidade da finalização consultiva. Exatamente. Aí vocês conseguem medir isso nos canais digitais de vocês, depois a conversão no canal físico. Sim. Porque hoje a gente tem o e-commerce tanto de Carol quanto de Granvision, mas ele serve muito mais para pesquisa. Vitrine. Vitrine, é pesquisa daquele consumidor do que para venda efetivamente. A gente tem outros braços, a gente tem o site da Ray-Ban, nós temos o e-commerce de Oakley, de Persol. Então, nós temos outras bandeiras no e-commerce, porém, ele traduz muito. Quando você fala, principalmente de lente oftalmológica, ele converte para o físico. Então, basicamente, no varejo físico, muita tecnologia para facilitar a vida das pessoas da loja, do vendedor, de quem está ali atendendo, facilitando a venda consultiva. Eu acho que mais do que facilitar, ele é um apoio para esse storytelling, porque é difícil você tangibilizar
uma lente oftalmológica. Uma coisa é você falar assim, eu te falei do Smart Shopper, que ele é uma vitrine infinita. Aham. Ele é uma vitrine infinita onde ele vai falar, puxa, essa armação, ela é plástica, ela é acetato, ou ela é metal. Essa lente, ela é transitions, ou essa lente, ela é preta, enfim, ela é polarizada, tal. Agora, quando você fala de uma lente oftalmológica, tem todo um cuidado visual em que muita gente não conhece. Então, depois dos 40, você começa a entrar na visão progressiva. Puxa, qual é o campo de visão que eu vou ter numa lente? Então, todas essas ferramentas tecnológicas, você rompe algumas barreiras e você ensina para o consumidor tipos de soluções. Então, o nosso balcão é instruído a mostrar para esse consumidor quais são os tipos de soluções. E não adianta eu falar, olha, essa lente aqui ela tem um campo de visão mais concentrado no meio. Não, essa daqui ela tem uma amplitude mais assim. Que mostrar isso para ele. Como isso é? Uhum. Então, o Lens Simulator é uma das ferramentas que nós temos em que ela vai trazer isso e ela mostra para esse consumidor, olha, se você fizer dessa forma, se você utilizar, vai ficar desse jeito. A gente falou, eu falei rapidamente que nós lançamos esse ano a geração S de Transitions, que Transitions é aquela lente que escurece, né? Sim. Mediante a luminosidade solar. E hoje, assim, ela ativa em menos de 1 minuto e ela desativa em 1 minuto. Então, assim, ela é muito rápida. E com diferentes cores, porque antes você tinha assim, não, Transitions só quem usa é a minha avó, ninguém vai usar. E na realidade não, você traz Transitions cores super modernas, você traz do rosa ao verde, ao azul, ao marrom, ao cinza, ao preto, enfim, e com uma facilidade que está ali. Mas como é que você conta isso para o consumidor? Então, todas as ferramentas digitais, tecnológicas que nós temos na loja, elas são apoio. Então, elas apoiam o vendedor, o consultor de vendas, a como que ele demonstra isso para o consumidor. Como é que ele tangibiliza? Como é que ele está ali mostrando para esse consumidor, olha, o teu campo de visão, essa plataforma, né, o Lens Simulator, você circula e você consegue mostrar para o consumidor, olha, essa é uma visão com transitions, essa é uma visão sem transitions. Essa é uma visão com tratamento de luz azul, essa aqui não é. Então, assim, você começa a mostrar para esse consumidor as opções. Para ele começar a entender, peraí, que agora eu começo a decidir, que eu te falei anteriormente sobre a segurança na decisão dessa compra. E que vai esbarrar numa confiança, que depois me gera uma lealdade. Muito bom. E vocês, como uma empresa de tecnologia, para cuidar da visão, vocês precisam trazer isso para dentro da loja. Sempre. Né? O consumidor precisa ter essa percepção de que está falando com uma empresa de tecnologia. Exato. Tá. E até mais que isso, não só o consumidor. O fato de nós sermos pioneiros, né, no segmento nos traz a responsabilidade também de ter essa visão de sempre estar tentando buscar mais e mais, para que a gente possa mudar. Então, quando a gente olha a vitrine que mudou, hoje a gente tem vitrines digitais, à medida que a gente vai evoluindo, a gente provoca uma evolução no segmento. Né? A Carol é a maior rede de franquias do Brasil e da América Latina. Uhum. É a 8ª maior franqueadora Uhum. do Brasil, de todos os segmentos. Então, como é que a gente faz disso e ajuda ao desenvolvimento? A gente tem uma responsabilidade no desenvolvimento do segmento, não só para o consumidor, mas para o segmento como um todo. A gente está falando que cada vez mais, você iniciou falando do crescimento da necessidade do cuidado visual. Então, se a gente tem cada vez mais pessoas precisando desse cuidado visual, de uma correção visual, eu tenho que ter acesso. Eu tenho que ter acesso de alguma forma. Então, como um grupo, esse L'Or Luxótica, a gente pensa nisso. Como é que a gente cada vez mais está mais perto, seja através do nosso varejo próprio ou da franquia, como que a gente conta essa história e entrega uma solução bacana para o consumidor. Muito bom. Michele, olha, a gente falou de marca, todo o trabalho que vocês fazem de construção de marca. A gente falou de tecnologia e produto, e a gente falou das experiências de loja de vocês, o que vocês acreditam e de como o consumidor se relaciona com as marcas de vocês. Né? A gente está tomando um corte aqui da produção, que a gente já está chegando em 1 hora aqui. Olha só, a gente de conversa. Fala, é um perigo. Nem parece é um perigo. que a gente está aqui 1 hora conversando. Eu acho que para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, hoje você tem um papel de diretora de franchise. Então você fala com o empreendedor o dia inteiro. Sim.
Todo dia. Todos os dias. Vocês devem ter até o grupo dos franqueados lá, não tem? Opa, sei. Você sabe que a gente também é uma franqueadora, então nós Sim. também temos um trabalho bem consistente de proximidade com os nossos franqueados. Eu quero que a Michele fale pra gente o que vocês consideram como essencial para que um empreendedor tenha sucesso no setor que vocês estão e o que o empreendedor precisa ter para virar um franqueado de vocês. Bom, para ter sucesso como um empreendedor, um franqueado, no geral, não só no nosso, ele precisa entender onde é que ele está se inserindo. Qual é o business que ele está inserindo. Não é simplesmente eu vou lá, injeto dinheiro e... Não. O que eu estou fazendo? Qual que é o propósito do teu negócio? Obviamente, teu primeiro propósito é ganhar dinheiro, tá? Sim. Bom. E qual que é teu propósito secundário? O que você está fazendo? O que você está impactando, né? Entendendo essa dinâmica, você começa a estruturar. E aí você começa algumas definições. Se você quer ser o operador ou se você quer ser um investidor. Qualquer um desses papéis é válido. Você só precisa definir. Se você é um franqueado, e eu tenho muitos franqueados operadores, é o cara que está ali, que vai lidar, e que vai estruturar, que vai estar de olho Barriga no no negócio. Balcão. Exatamente, vai estar acompanhando. Não necessariamente no balcão, mas acompanhando o que está acontecendo lá dentro. Ele tem que ter um time muito bom e ele consegue acompanhar. Ou ele pode ser simplesmente um investidor, onde ele vai ter um cara tocando e que vai reportar para ele, vai pegar o P&L no final do mês e mostrar aqui como é que tá no final do mês, imagina. Toda semana vai mostrar ali. No varejo tem que ser toda semana. Né? A gente tá todo dia aqui no Vuvo aqui, né? Então, assim, como ele tá contando ali, como que ele tá performando. Então, os dois papéis são importantes, seja o investidor ou seja o operador. O segredo é assim, cara, você tem que estar no negócio, você não pode simplesmente largar. Não é um investimento que você vai lá, você pega uma aplicação, vai lá, investe e ela tá rentabilizando. Não, você tem que estar de olho, tem que ter controle do que está acontecendo. Você tem que ter muita gana, né, de fazer acontecer, de melhorar, você tem que estar antenado. No momento em que você parte para uma franquia, porque uma coisa é você ter o seu negócio, a Ótica Michele. Outra coisa é eu fazer parte de uma franqueadora. E no momento que eu decido, ou da Lynx com uma franquia, no momento que eu decido fazer parte de uma franquia, eu tenho que usar tudo aquilo que eu tenho de vantagens e de fortalezas que aquilo me traz. Se eu estou falando de uma marca, então, quando a gente fala de Carol, a gente está falando que, puxa, Carol é acessível, Carol está perto de todo mundo. Vou contar uma curiosidade. Sabe por que Carol chama Carol? Por quê? Porque todo mundo tem uma amiga Carol. É fácil conhecer. É verdade. Olha só. E é muito isso. E é verdade mesmo. E é verdade. E aí você fala assim, poxa, e a gente assina, você vê na Carol. Então é daí que saiu o nome Óticas Carol. Carol tá tem... Bom. Tem 29 anos, Eu achava que a Carol era a fundadora. Não, a Carol surge disso. Carol é amiga mesmo. A Carol é amiga. Então, assim, um nome fácil. A gente tá aqui, ó, você vê na Carol. A gente assina a nossa assinatura, né, de Carol. Então, você tá ali, você tem que ter esse envolvimento entendendo qual que é essa dinâmica de negócio. Puxa, como é que eu faço? O que eu faço? Como é que eu posso ganhar mais dinheiro? Como é que eu movo? A partir do momento que você entende isso, cara, você ganha dinheiro e teu negócio prospera. Mas você tem que aproveitar daquilo das fortalezas que a franqueadora te traz. Então, dá para fazer de qualquer jeito? Não dá, você vai ter que seguir. Mas você tem o sucesso ali, você tem gente pensando junto com você para o crescimento do teu negócio. Então, invista com responsabilidade, sabe o que você está fazendo e dedique-se de coração. É isso aí. Esse é o resumo. É isso aí, exatamente. Muito bom, Michele. E para ser um franqueado... Entre em contato, gente. Tem muita oportunidade, seja de Carol, seja de Grand Vision, seja de Sunglass Hut. Nós temos um Brasil enorme. Vocês estão com expansão em todas as marcas. Em todas as marcas. Tá. Então, em breve em Solarize. Então, com as 3 bandeiras, em breve em Solarize também. Mais que isso, é sempre um crescimento saudável, é sempre um local, um ponto de venda em que a gente vai conseguir entregar. Não é só mais um ponto de venda. É como é que a gente vai atender aquele consumidor dessa região. Muito bom, Michele. E antes de eu fechar, só vou esquecer, porque eu falei do OnSite aqui, mas eu não falei da nossa menininha dos olhos. Mas não pode faltar ela. Pequenos olhares. Nós temos a Fundação OnSite, que é uma fundação em que a gente atende pessoas que não têm acesso ao cuidado visual ao redor do mundo. Mas Carol
tem Pequenos Olhares, é um projeto que acabou de ser premiado, acabou. Que é o projeto recente, que está aqui, né? Aqui, Pequenos Olhares, onde a gente dá acesso para as crianças da escola pública a ter, não é uma doação, mas ele paga bem pouquinho por esse óculos, mas ele tem acesso a essa correção visual, e isso é muito importante, gente. Esse cuidado de você poder ofertar para essa criança. Como que o nosso público pode conhecer mais em qualquer Carol, você pode ir até qualquer uma loja Carol. Na Legal. sua cidade, tem uma bem pertinho de você. Legal. Você vai encontrar o Pequenos Olhares e a criança da escola pública tem acesso a isso. E eu tava aqui, eu falei, eu não falei do meu showzinho do Pequenos Olhares, mas tá aqui. Muito legal. Parabéns pela iniciativa, Michele. Obrigada. É sempre importante as empresas terem esse olhar social e encontrar oportunidades de ajudar. Né? E essa foi a forma como vocês decidiram fazer isso. Né? Parabéns. Muito bom. Obrigada. Michele, a conversa foi muito legal. Eu fiquei bem feliz, dá pra gravar até um episódio 2, eu acho. Olha, é o perigo, eu falo demais, né? Vamos pensar em fazer isso. Tá, mas agora, para fechar aqui, uma tradição nossa do nosso podcast, do PDV do Varejo, é o nosso convidado. Tananã, você tem um tempinho para pensar. Ele tem a oportunidade de sugerir aqui, desafiar uma pessoa, uma empresa, uma marca ou uma pessoa mesmo, que você acredite que possa contribuir bastante com a temática nossa aqui. Quer falar de varejo, tecnologia, negócios. Você tem um nome em mente? Olha, eu tenho alguns nomes em mente aqui, estou pensando aqui, mas você começou falando, você tem um viés super para atendimento, você fala de equipes de alta performance e tudo. Eu vou desafiar a Gisele de Paula, é a CEO do Cliente Feliz da Lucro. Que legal. E para mim, assim, é uma amiga muito querida em que fala muito sobre o impacto da experiência desse cliente, de que o consumidor que está ali, que sai satisfeito, que tem uma jornada muito bacana com as marcas, ele entrega e ele traz muito mais negócio para a companhia. Então, sou fã e desafio você, Gi. Vamos ver você falar aqui com a gente. A gente vai chamar a Gisele. Pode ter certeza que o próximo episódio é com a Gisele. Michele, muito obrigado. Imagina. Foi um prazer ter você aqui. Eu sei que sua agenda é super corrida. Você tem mais de 1.800 lojas no Brasil para dar conta. E muito feliz. Tá? Imagina, a eu que Lynx agradeço. está super honrada por ter a marca, o grupo, esse Luxótica. Nunca mais vou esquecer. Tá? Luxótica. Aqui no Brasil. E a profissional Michele, que é com certeza referência no que faz. Imagina, eu que agradeço o convite, foi um papo super gostoso, é sempre um prazer a gente poder contar um pouquinho do que a gente está fazendo, da gente ter essa troca gostosa. E Lynx, estamos aí, já permeamos, já conversamos bastante ao longo dessa trajetória. Muito bom, muito bom. Obrigada pelo convite. Muito obrigado, Michele. Valeu.